Mano, o que que você sente falta da sua cidade? Daqui a pouco é você, tá? Então tu vai pensando. Eu acho que, primeiramente, minha família, meus pais, minha mãe e meu pai, eu sinto muita falta da minha irmã e dos meus amigos, da Os amigos. igreja. Eu acho que era algo muito cotidiano, sabe? E aí essa mudança radical, eu acho que mexeu um pouco, mas já fiz novos amigos, novos companheiros na igreja, o Augusto e o pessoal, então eu tô me educando bem. Mano, um negócio que você falou nesses últimos dias no culto foi que quando você chegou aqui, você se perguntou algumas coisas que você viu que só Deus faz. Por exemplo, você chegou e bem na hora que, no momento que você chegou, a baterista foi. Sim, Fala um pouco sobre isso. porque, tipo assim, muitas vezes a gente vem pra Bolívia sobre a questão da faculdade, pensando que vai estudar, focar no nosso futuro é, na parte financeira, empresarial, só que Deus tem outros planos pra gente, né? E aí a gente chega aqui, tinha uma baterista que tava tocando e justo quando eu cheguei, a baterista voltou pro Brasil. Então, Deus sabe de todas as coisas, tem os seus planos e eu acho que tudo é no tempo de Deus. E você, Pedro, fala alguma coisa assim, de repente, você também, tipo, teve seu irmão que trabalhou muito na igreja, de repente você se sentiu, não sei, na obrigação de ir na igreja por causa dele, mas o que que tá sendo esse tempo agora? Tipo, como Eu cristão acho na igreja? que o fato do meu irmão já estar na igreja, isso chamou mais minha atenção, por conta que no Brasil eu tinha uma relação com Deus, mas uma relação assim bem, pode-se dizer, superficial. Não era uma coisa assim aprofundada. Aí quando eu cheguei aqui, realmente na Bolívia, que eu fui entender o que realmente é o evangelho, que realmente assim, o que realmente é amar a Deus sobre todas as coisas e entregar o evangelho dele. Por conta que o pastor Diogo sempre fala que a gente não veio aqui só pela medicina, a gente veio por um propósito. Mas eu acho que para esse propósito do Senhor se cumprir sobre a nossa vida, a gente tem que amar Ele sobre todas as coisas, deixar Ele como princípio, porque não adianta eu ter Jesus como o meu amor e o meu princípio e não deixar Ele em primeiro lugar, deixar sempre uma coisa assim. E não importa se eu vou ter um certificado de médico, um certificado de ser uma pessoa bem-sucedida, mas se eu não tiver Deus como centro da minha vida, não terei nada. E isso, a Bolívia veio para mim realmente é, tipo, mostrar a realidade do que eu precisava realmente para mim. Uma coisa também que eu quero falar agora com eles, queria perguntar, eu não sei se vocês fazem devocional em casa, mas vocês vão entender depois dessa conversa. Tá, fala aí, A mano, ordem como que eu é, faço como que você devocional, faz seu devocional? De repente você faz um negócio diferente para eu poder, de repente, aderir também, entendeu? tá, muitas pessoas fazem devocional pela manhã, eu já não faço pela manhã. Por Eu, quê? de manhã, eu tenho meu treino ali, eu faço um treino de manhã e eu separo esse tempo para estudo. Então, desde a hora que eu Entendi. acordo, por exemplo, eu tenho aula já às 2h30, então quando toda segunda, toda quarta, toda quinta eu tenho prova, então eu tiro esse tempo para estudar, que é o momento que eu tô ali focado nos estudos. Lógico que Deus tem que vir primeiro, mas eu acho que de noite eu meio que desligo desses afazeres meu e eu consigo me relacionar mais com Deus. Então, quando bate ali umas 8, 9, eu já vou começando a botar um louvor, já vou preparando o ambiente, aí eu começo meu devocional e eu vou até a hora que Deus mandar. Entendi. Muita gente é religiosa e nem fala assim, não, devocional tem que ser de manhã, devocional tem que ser a primeira coisa de manhã. Então, tipo assim, inclusive tem gente também que fala assim, por exemplo, mudando de assunto, fala, a primeira comida é o café da manhã tem que ser sim ou sim o mais importante, né? Uhum. Então, a gente, cada um tem nosso jeito, nossa Sim, cada forma, um se adapta de uma forma, e Deus fala com essas pessoas de alguma forma. Então, eu acho que é muito importante Deus ser o primeiro, mas tem que separar um momento para ele. Não adianta, por exemplo, fazer tudo ali na correria também. Eu acordo, por exemplo, eu tenho uns trabalhos, eu acordo, faço um devocional ali por cima e Deus não fala realmente o que ele queria falar comigo. Bom, meu devocional, eu nunca tenho, por exemplo, um horário certo para fazer, até por conta que a gente que é estudante é bem complicado essa questão de horário, porque tem dia que dorme mais tarde, não consegue acordar tão cedo, tem dia que tá bem corrido na faculdade, semana de prova. Mas eu nunca deixo de fazer meu devocional, eu sempre faço, mesmo que seja 8, 10, 12 da noite, até de madrugada eu já fiz.
E isso eu creio que a pessoa tem uma relação a mais com Deus, uma intimidade muito grande com Deus, e vai criando, né, por conta que vai se tornando um hábito. E o que tu não sentia antes, tu vai passar a sentir porque tu realmente está criando uma intimidade com Deus, que é o princípio da nossa vida.